10 horas. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. A Rádio Web VHV apresenta Programa Manhã Livre, na comunicação de Milton Lucena. Está chegando, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Sejam bem-vindos ao programa Manhã Livre, hoje com a entrevista com o doutor Leonardo Diniz, não é? Falando sobre o Setembro Amarelo. Ó, gente, se você que está me ouvindo agora soubesse a importância dessa entrevista para você que está me ouvindo, chamaria até sua tia, seu avô, seu irmão para participarem também, não é? Acompanharem aqui pela Rádio VHV. Dizer para vocês o seguinte, nós estamos no Instagram, radiovhv.com.br, radiovhv.com.br é o nosso site. No Instagram, Rádio VHV, Rádio VHV é o Instagram, Rádio VHV, e no nosso site, radiovhv.com.br, também na Rádiosnet. Rádiosnet vai na área metropolitana do Recife, vê a Rádio VHV e você já fica conectado também e ouvindo a nossa programação, ok? Já está presente aqui no estúdio da Rádio VHV, doutor Leonardo Diniz, mas antes eu gostaria de falar para você o seguinte, mandar um recadinho para a Secretaria de Urbanismo, não é? Aqui da cidade de Moreno, dizer o seguinte, agora na parte da manhã, quando cheguei aqui no estúdio da Rádio VHV, os moradores lá da rua 11 de setembro, não é? Estão aí falando, olha, Milton, dá uma faladazinha, conversa aí para que a Prefeitura Municipal de Moreno, através do seu secretário, né, de obras, né, de infraestrutura, né, dê uma passadinha lá, manda o pessoal limpar, é lixo até demais. Nós estamos mostrando já, né, Valtinho, aí na tela, olha, gente, e, inclusive, pessoas até que não moram na rua, viu? Estão passando e estão jogando lixo lá na rua. Então, atenção, Secretaria de Urbanismo da cidade de Moreno. Dá uma passada aí na 11 de setembro. Esse povo tão sofrido, não é? Não é a primeira vez que eu uso o microfone aqui da Rádio Web VHV para pedir aos senhores aí da Prefeitura Municipal de Moreno, através do seu secretário de Infraestrutura de Moreno, Limpeza Urbana, não é? Que veja a situação da rua 11 de setembro. Quando não é buraco demais, é lixo demais. Então, gente, que é isso? Não é? Não é questão de estar próximo à eleição, não é nada disso, não. É que só você indo para tirar a realidade, não é? E aproveitando a oportunidade também, eu quero mandar um abraço e agradecer aos amigos aí da Compesa, não é? Aqui da cidade de Moreno. E um cano estourado que estava estourado ali na Rua Noruega, né, na subida do colégio, e já foi consertado. Agradecer também. Aqui só não se fala criticando, se fala também agradecendo, tá bom? Esse é um dos defeitos grande que a Rádio VHV tem. Quando vê o errado, falar, e quando vê o certo, também agradecer. Não é isso, doutor? Não é? Exatamente. Então, está aí. Quero agradecer agora, tá bom? Ao pessoal aí da Compesa de Moreno. Temos aí com Jeane, não é? Augusto também já está conectado, Sérgio Hilário, também Jeane, né? Jeane Neres, também, e Sérgio Hilário, ambos já estão aí conectados. Faça feito eles. Olha, eu vou repetir para vocês. Esse é onde você pode encontrar agora ao vivo. Rádio VHV. Estamos lá no Instagram, ao vivo agora para vocês. No nosso site, radiovhv.com.br, na Rádiosnet, vai lá, área metropolitana do Recife, Rádio VHV. Fica com a gente, procure saber, faça também a sua pergunta. Esse é o nosso número agora para o WhatsApp, 98743-6676. 98743-6676 é o telefone da Rádio VHV e também o nosso WhatsApp. Manda teu recadinho. Veja, olha, quer participar também hoje dessa entrevista com o doutor Leonardo? Você pode mandar fazendo a sua pergunta, não tem problema. Então, já é como eu falei para vocês, já encontra-se no estúdio da Rádio VHV, doutor Leonardo Diniz, advogado, faz parte também de uma área da OAB, que sempre está ao lado da população e, evidente, por que não, da cidade onde ele mora. Doutor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Hoje o tema é importantíssimo, né?
que é um tema muito sério que vamos agora tratar, que é sobre suicídio e muito mais, não é, doutor? Exatamente. Bom dia, Milton, bom dia, Walter, bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão, a partir de agora, conosco no programa Manhã Livre, que hoje terá como pauta da nossa conversa o Setembro Amarelo e a importância dos cuidados da saúde mental de educadores e de estudantes. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que chama a nossa atenção para os cuidados com a saúde mental. Ok. Agora, doutor, ao iniciarmos, eu gostaria também, vamos falar um pouquinho do senhor, não é? O senhor, ultimamente, tem feito um congresso, né? Muita gente, o senhor falou agora para mim, antes, em off aqui, que são tantas pessoas que querem participar que o tempo foi até diminuído de 2 horas para 1 hora, né? Isso, exatamente, meus amigos, Milton e Walter, todos que nos acompanham. Recentemente, eu estive à frente do primeiro Congresso Nacional de Educação para a Cidadania. Foi um evento online, mas que a gente conseguiu reunir profissionais, estudantes, professores, pesquisadores de todo o Brasil. Foram 3 dias de evento, agora, dos dias 12 a 14 de setembro. Foram 21 palestrantes, rodas de conversa, minicurso, apresentação de trabalhos. Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito significativa de estar na organização de um congresso que pensou a educação, priorizou a cidadania e serviu de palco e momento e de muitos espaços importantes para tantas divulgações necessárias. Doutor, o senhor atua na cidade de Moreno, não é? O senhor tem escritório aqui, não é? Exatamente. Estou há 10 anos no exercício da advocacia, sou morenense, aqui cresci, nasci, me desenvolvi, casei, trabalho, moro, pratico minhas corridas. Então, Moreno é minha casa, mas também é meu local de trabalho. Então, são 10 anos de advocacia no direito civil, no direito de família, no direito das sucessões e no direito do trabalho. E também atuo em situações de Lei Maria da Penha. Então, são 10 anos de atividade profissional. Ok. Agora, facílimo de encontrar, no centro da cidade. Está lá, doutor Leonardo Diniz, não é? O seu escritório fica próximo aqui da gente mesmo, bem próximo aqui. Isso, né? a poucos metros daqui, no pátio de eventos, em cima da oficina sobre rodas. É lá onde se encontra meu escritório desde 2021. Ok. Então, se você quiser, tiver algum problema aí, idêntico ao que ele foi dito, não é, aqui, dá uma passada lá, conversa com ele, expõe aí o teu problema com certeza absoluta, não é? Se vai se resolver ou tentar resolver, ok? Doutor, vamos iniciarmos, falar sobre o Setembro Amarelo. Qual a origem e o objetivo dessa campanha, doutor? Vamos lá. A origem do Setembro Amarelo data de 2015. Então, foi exatamente o ano em que o Brasil, através da Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, instituíram, a partir de 2015, a realização da campanha do Setembro Amarelo em todo o território nacional. Definiu-se o dia 10 de setembro passado como sendo o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas essa definição não foi feita no Brasil, foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Mas, a partir de 2015, o Brasil se soma a todos os países da ONU que também desenvolvem, no mês de setembro, a campanha intitulada Setembro Amarelo. Ok, olha, por que é importante falar sobre a saúde mental em instituições de ensino? Vamos lá. O Setembro Amarelo, como campanha que ele tem como grande bandeira a conscientização sobre o adoecimento mental e a prevenção ao suicídio. Então, basicamente, o Setembro Amarelo, como campanha de conscientização, ele chama a atenção de toda a população, e na nossa discussão, de educadores e estudantes, para a importância dos cuidados com a saúde mental. Infelizmente, meus amigos, a realidade mostra que o ambiente escolar, as instituições de ensino, têm sido cada vez mais ambientes propícios ao adoecimento mental. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela também chama a urgência para essa necessidade. Escolas, universidades, instituições de ensino de um modo geral, precisam cada vez mais abraçar essa campanha. Adoecimento mental é uma realidade. Tem chegado cada vez mais cedo
aos nossos estudantes, adolescentes e jovens, mas também não deixa de alcançar professores, coordenadores, equipes pedagógicas, gestão de unidades escolares. Então, basicamente, a grande bandeira do Setembro Amarelo é os cuidados com a saúde mental, prevenção do suicídio. E quando pensamos nessas bandeiras, nos ambientes de aprendizado, nas nossas unidades de ensino, a urgência se torna cada vez maior. Eu estou falando aí, e eu aqui, isso deu seguimento a essa próxima pergunta, que é essa. Quais são os principais desafios enfrentados pelos educadores em relação à saúde mental? Principais desafios: informação. As campanhas de conscientização, a exemplo do Setembro Amarelo, do Maio Laranja e tantas outras que são desenvolvidas, elas sempre se deparam com o acesso à informação como sendo um desafio. Porque ainda existe, meus amigos, muito estigma sobre as questões do adoecimento mental. Ainda se vê o adoecimento mental e os casos de suicídio de formas muito equivocadas, por falta de conhecimento. Então, ainda existe aquela mentalidade de que quem procura psicólogo é porque está doido. Quem procura psiquiatra é porque está com falta do que fazer. De que mente vazia é oficina de muita coisa ruim. Só que, na verdade, a gente precisa entender, e a campanha do Setembro Amarelo chama a atenção para isso também, de que são doenças, são patologias, são transtornos. Depressão é doença, síndrome do pânico é doença, são patologias, precisam de tratamento. Mas para que o tratamento, para que o acolhimento, para que a intervenção médica, profissional, psicológica, psiquiátrica, terapêutica possa acontecer, eu preciso ter as informações corretas. Então, a falta de informações é um desafio, o preconceito é outro desafio e a prevenção é outro desafio. Para ter prevenção, precisa ter rede de apoio, precisa ter profissionais qualificados, precisa ter suporte, precisa ter política pública. Sem prevenção, sem informação, sem rede de apoio, que tipo de acolhimento, que tipo de tratamento se consegue dar? Então, eu poderia elencar como sendo esses os principais desafios: informação, preconceito, falta de apoio, falta de uma rede de cuidado, de suporte e de prevenção. Ora, veja, as suas respostas casa praticamente com as perguntas que eu tenho a lhe fazer. Por exemplo, olha, quais são os principais fatores que afetam a saúde mental dos estudantes? O senhor acabou aí de responder essa pergunta. Agora, como as escolas podem ajudar a promover uma boa saúde mental entre os alunos? A escola tem um papel fundamental nessa prevenção, porque é na escola onde os conhecimentos se desenvolvem. Então, recentemente, aqui no Colégio Arthur Mendonça, em parceria com a professora Gilvanete Gonçalo, a gente desenvolveu uma ação sobre o Setembro Amarelo. Eu tive uma pequena participação das muitas ações que ela desenvolve em parceria com professores, com gestão, com coordenação, aqui do Colégio Arthur Mendonça, da escola Arthur Mendonça Ensino Médio. Então, eu tive a oportunidade de conversar com os alunos sobre o autocuidado, sobre comportamento suicida, sobre comportamento autodestrutivo. Tive a oportunidade de levar mais informações de utilidade sobre os cuidados com a saúde mental. A escola tem um papel extremamente relevante nisso, porque ela pode e deve ser um canal de informações de utilidade. Por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, é só discar. O canal Pode Falar, que é uma parceria da Unicef, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o Núcleo do Cuidado Humano, um canal de teleatendimento para quem precisa de ajuda. Só que muitas vezes não se sabe que esses canais existem. Não se tem conhecimento da existência desses canais de atendimento que, por exemplo, o CVV funciona 24 horas. Então, tem muita gente que precisa de ajuda, por exemplo,
de madrugada, que precisa pedir socorro, mas não sabe que é só discar 188. 180 no caso, né? 188. 188. 188, Centro de Valorização da Vida. E lembrando, não atrapalhando o seu raciocínio, doutor, que esse centro ele tem uma importância muito no caso. Você pode estar agora amargurado, está próximo aí a um suicídio. Aí você liga para esse não é isso, doutor? Exatamente. E alguém lá do outro lado vai te atender, vai te mostrar outro lado da vida, que essa importância, que o que você quer fazer agora não é bom para você, que você não é, etc. Mas agora você falou a verdade. Poucas pessoas conhecem essa siglazinha pequenininha que tem uma importância muito grande na vida de cada um, não é? Na saúde mental, no caso. E detalhe, o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, ele existe desde 1962. A sede dele é em São Paulo, mas o atendimento é em todo o território brasileiro. Mesmo que você não consiga falar por ligação, você pode entrar com chat, um bate-papo. Sempre vai ter alguém qualificado, pronto e preparado para fazer esse atendimento. Mas se eu não sei que isso existe, eu posso utilizar esse serviço gratuito? Não posso. E falar para você a verdade, pouca gente sabe. Pouquíssimas pessoas sabem. E a escola pode ser uma grande parceira para divulgar informações que podem efetivamente evitar, que podem diretamente contribuir com a prevenção de novos casos de suicídio. Meus amigos, todos que nos escutam, no ano de 2023, em média, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa cometeu suicídio. A cada 40 segundos. Isso é uma realidade. A gente não está fantasiando uma estatística, não. Muito pelo contrário. A gente está apenas reforçando a urgência de se discutir e de se informar sobre os cuidados com a saúde mental. Então, escola, professores, coordenação pedagógica, todos que estão envolvidos nesses ambientes podem contribuir, e muito, para eliminar o primeiro desafio, para minimizar o primeiro desafio do Setembro Amarelo, o acesso às informações. Olha, eu estava aqui observando também, tem aqui a pergunta, como os familiares e a comunidade podem contribuir? Antes de eu responder, gostaria também de dar uma opinião, se me permite, em relação a isso. Olha, você sabe o filho que você tem, não é verdade? Eu sei o filho que eu tenho, a filha que eu tenho. E quando os pais passam a perceber algo estranho nos seus filhos, como isolamento, não é? E eu acho que a família, ela tem uma responsabilidade mais total. Chama para cá, vou levar esse filho para o médico. O médico, às vezes, não é tão importante. É como está aí. A importância, o que é? Um bom diálogo. É chamar uma pessoa, não é isso, doutor? Agora você pode dar prosseguimento. Você usou uma palavra, meu amigo, chave: diálogo. Quando não existe dentro de casa, se torna ainda mais difícil perceber quem está doente mentalmente, pela falta de diálogo. O diálogo, Milton, Walter e todos que nos acompanham, ele é uma das habilidades que nós temos para perceber o outro. Porque muitas vezes a gente só enxerga. Você usou uma palavra, mas percebe quase nada. Chave. Diálogo. Então, a gente, através do diálogo, por exemplo, se o pai, a mãe, quem convive com aquele jovem, com aquele adolescente, com aquele estudante, percebe que ele não está bem, porque quem não está bem dá sinais. Mas isso só se percebe se o outro for percebido. E muitas vezes a gente, na aceleração do dia a dia, a gente enxerga tanta gente, mas percebe muito pouco, ou quase nada. Então, percebeu falta de comunicação, falta de socialização, isolamento, falta de vontade para fazer as coisas mais básicas do dia a dia. Por exemplo, tomar um banho, escovar os dentes, comer, levantar da cama. Não tem vontade para o básico, beber água. Como se tudo tivesse perdido o sentido.
é um grande sinal de que a saúde mental não anda nada bem. Perfeito. Concordo com Então, o Centro de Valorização da Vida, o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, são excelentes alternativas para buscar ajuda. Mas como é que eu vou conseguir trazer ajuda para o outro se eu não percebo o outro? Se eu não percebo os sinais que o outro está me dando? E, às vezes, um story no Instagram, no WhatsApp, é, na verdade, um pedido de ajuda que o outro não está conseguindo fazer com palavras. Mas uma postagem, se eu tiver o mínimo de sensibilidade, eu posso perceber, eu acho que fulano não está bem, eu acho que ele está precisando de ajuda. Mas a gente precisa ter um mínimo de humanidade, né? De percepção, que infelizmente tem faltado. Eu estava agora, olha, aqui fala o seguinte, é outra pergunta importantíssima também, fala assim, quais são algumas boas práticas para cuidar da saúde mental no ambiente escolar? Isso aí nós falamos. O que pode ser feito para melhorar ainda mais a saúde mental dos educadores e estudantes no futuro? Eu não sei se eu falei um pouco rápido, não sei se você entendeu. Vou falar agora, educadores. Não somente os alunos, não é? Que pode ter um problema psicológico, não. Exatamente. Não é? O educador ele precisa também ser preparado, né? Ter uma mente fértil, não é? Muitas vezes, ele mesmo para reconhecer. Hoje, no meu tempo, não se tinha assim, tanto aluno em uma sala de aula, não é? Hoje você vê aí sala de aulas com 50, 60 alunos. É evidente que o professor, a professora, o educador, ele não pode estar se ligando para todo mundo, é impossível, não é? Até pela quantidade de alunos que ele vai ter que gerar ali naquela hora. Agora, o que eu percebo é o seguinte, o educador também ele tem que ter uma preparação, né, doutor? Ele tem que procurar ver a sua situação também psicológica, no caso, recorrer também, porque como é que você pode me dirigir se você também não está bem? Aí onde é que está a coisa? É onde entra o cuidar de quem cuida. Perfeitamente. Como a professora Gilvanete sempre coloca em todas as oportunidades que a gente tem de discutir esse tema. Cuidar de quem cuida. Muitas vezes, o foco é apenas no estudante. Só que o estudante não está sozinho. Perfeito. Nessa caminhada. Muito pelo contrário. E quem está conduzindo junto com ele esse processo? Que precisa de ajuda. Então, como cuidar de quem cuida? Eu acredito, Milton, que uma das melhores práticas para se realmente ajudar nos cuidados com a saúde mental, também dos professores e dos educadores, é uma escuta. Momentos de escuta. Por isso que, assim, na minha pesquisa do mestrado e em várias oportunidades que eu tenho tido, justiça restaurativa, círculos de construção de paz, momentos de interação. E muitas vezes apenas para deixar que o outro fale. Pode parecer muito pouco, ou de quase nada importância, mas tem. Escutativa, redes de apoio. Só que para isso, minha gente, se precisa de política pública, se precisa de profissional qualificado. Só que muitas vezes o próprio professor, na sua grande maioria, não recebe formação continuada para que ele seja qualificado a lidar com situações de adoecimento mental na sala de aula. Aí a gente volta nesse problema, Milton, enquanto quem precisa de ajuda é o educador. É isso aí. Para quem eu vou me socorrer? Quando muitas vezes o educador não tem tido acesso a informações nessa área, não tem tido rede de apoio, que dirá escuta. Metas, índices, para receber o bônus, para receber a gratificação. Então, que tipo de educação que a gente está desenvolvendo? Será que a gente realmente está tratando os nossos educadores de forma humanizada? Ou será que estamos buscando apenas resultados, IDEB, bônus no final do ano? Certo. E as pessoas? Onde é que elas ficam nesse meio?
E a saúde mental dos nossos educadores, onde é que fica no meio de tanta velocidade? E eu te falo uma coisa, o que tem de educadores aí com problemas de saúde mental... Afastados, reabilitados, sem condições de permanecer em sala de aula. Jornadas de trabalho excessivas, ambientes escolares doentios, falta de apoio, falta de escuta, falta de suporte. Como é que a saúde mental dessa criatura vai permanecer estabilizada? Não tem como. Eu costumo dizer, doutor, olha, eu costumo dizer o seguinte, não é porque você agora é advogado, você tem que parar nisso aí. O advogado ele tem que fazer o quê? Sempre tem que estar atuante, porque leis mais leis se geram todos os dias. O professor é a mesma coisa. Ele tem que sempre estar estudando para que possa dar dele o melhor a seus alunos. Hoje, é como você falou, talvez seja falta de quê? O que é que está faltando de qualificação? Não é você somente se formar em pedagogia para ser um professor, uma professora, mas só isso. Para isso que você é formado, mas o quê? Tem que fazer isso aqui, para poder você ficar atuante, mas mesmo assim você tem que continuar estudando, né? Para que você possa, eu lhe fazer uma pergunta, você pode me responder. Então, o que eu vejo hoje, como pessoa, como aluno, ex-aluno, no caso, é falta de qualificação, talvez isso que você está falando agora. Formação continuada. Quer dizer, a professora é professora, mas em vista, onde ela gera, onde ela trabalha como professora, no caso, educadora, não é? Ela não tem apoio nenhum, não tem cursos nenhum, então dali para baixo. Ela só, se você aprendeu só a dirigir, o que é que você vai fazer? Se você vai me ensinar o quê? Só aquilo ali, vem cá, Milton, passar a marcha do carro é assim, hein? Ligar, você liga aqui, então você nem passa para você, nem passa para os outros. Quer dizer, se a sua classe, eu estou falando aqui no lado mental, não é? Veja bem, estou dando aqui um lado prático, no comum, mas a questão é essa. Aí onde vem o quê? Você falou no IDEB aí, não é? O que é que acontece hoje? Vamos falar logo da nossa cidade. Todos os anos, eu não sei esse ano ainda, sinceramente, espero que não. Moreno está em último lugar no INDEB. Você sabe disso, né? Aí eu pergunto, por quê? Por quê? Mas entra prefeito e sai prefeito e Moreno não sobe no IDEB, enquanto você vê uma cidadezinha pequenininha no interior, está aí em primeiro lugar, outra em segundo lugar. Estamos falando em educação. Então, exatamente. Pode ser educação mental, não, doutor? Exatamente. Educação, assim, pelo menos é uma régua que eu utilizo, enquanto eleitor que também sou. Uma boa gestão, na minha opinião, ela sempre tem a educação como prioridade. Se a educação no município, por exemplo, ou no estado, anda bem de verdade, com certeza a saúde vai estar bem, a segurança pública vai estar bem, a infraestrutura vai estar bem, o desenvolvimento social vai estar bem. Mas se a própria educação não é prioridade, meus amigos, então, provavelmente, vamos encontrar muitos professores com adoecimento mental, porque quando a gente vai verificar até mesmo a estrutura física das escolas, mostra sinais de graves problemas. Só para dar um exemplo. No ano de 2024, a lei orçamentária do nosso município, aprovada em dezembro do ano passado, está lá para todos que quiserem acessar e constatar. 117 milhões do orçamento de 2024 apenas para despesas de pessoal. 117 milhões de reais, aproximadamente, para despesas de pessoal. Quanto Moreno investiu em educação em 2024? Quanto se investiu nos cuidados com a saúde mental dos nossos educadores em 2024? Eu estou falando apenas da educação, não estou entrando em outros méritos. Então, quando a gente contrasta a realidade com a expectativa, é que a gente percebe o tamanho da distância de um para o outro. Falar de saúde mental é falar de política pública também, mas não é tudo responsabilidade de Estado, prefeitura. Eles têm as suas fatias de responsabilidade, mas a família tem a sua,
A escola sobrecarregada. Estamos vivendo a era da terceirização de responsabilidades. A família não dá conta de providenciar uma educação básica, entrega tudo para a escola fazer. A escola não vai conseguir dar conta de tudo isso. Entrega para o Estado fazer. Resultado, mais FUNASE, mais polícia, mais delegacia, mais juiz, mais processo, mais sentença, mais promotor. Um terceiriza a responsabilidade para o outro. Mas a verdadeira campanha do Setembro Amarelo precisa começar dentro de casa. Então eu preciso chamar as famílias para a sua responsabilidade também, porque é muito fácil entregar os problemas para a escola e a escola que resolva. Os professores que deem conta. A direção da escola e a coordenação que assuma. Professor não é pai e não é mãe. Diretor não é pai e não é mãe. Coordenador, psicólogo escolar não é pai e não é mãe. E muitas vezes, quando se convidam os pais para reuniões, para encontros de acompanhamento, eles não aparecem. E querem que a escola resolva tudo. Impossível. Alguns dizem, né, doutor? Fala assim, não, mas... 31 minutos. Sabe o seguinte, né? Que a escola é a melhor educação, você sabe disso, eu sei, eu sou muito mais velho do que você, mas qual é a melhor educação? É a de casa, é a familiar, não é? Então, já que estamos falando sobre essa parte aí, se é uma boa educação, se vai se ter uma boa escola amanhã. Mas, infelizmente, 10 horas e 32 minutos. Entrega a sua responsabilidade como pai e como mãe à escola, que a escola também não vai aguentar esse suporte todinho, porque aí a escola tem milhões de crianças para tomar conta. É como eu falei antes, numa sala de aula hoje dá 60, 70 crianças. Não é? Então, a professora ou o professor também não pode somente observar tem que observar tudo. Né? Para um profissional que trabalha os 3 turnos... É difícil, né? Mas essa educação, esse cuidado especial com o educador é algo muito sério. E é uma política que se deve observar. Se dá um apoio total, tá certo? Aos educadores, não é? Que tenham cursos, não é, psicologia, que tenham cursos, não é, que eles estejam com a mente fértil, porque não é brincadeira, tem professor que é quase endoidado por causa de criança, né? Por causa do material escolar, falta material, é uma coisa séria. Bem, eu estou sendo chamado aqui para os nossos comerciais, a gente vai voltar daqui a pouquinho, doutor, para darmos continuidade, não é? Tenho certeza absoluta, viu, que está sendo de grande importância para os nossos ouvintes. Você que está nos ouvindo agora, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, muito obrigado por participar dessa programação da Rádio VHV. Dá aquele abraço especial, Maria de Fátima, viu, que está nos assistindo também. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Vamos aos nossos comerciais, eu volto daqui a pouquinho. Não sai daí, não, porque ainda vamos tratar de assuntos importantes, não é? Como pode ser feito para melhorar, doutor, a saúde mental dos educadores e estudantes, isso no futuro. Daqui a pouquinho só responde depois dos nossos comerciais. Vamos lá, Walter. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. A Adetel está em um novo momento e te convidamos a evoluir com a gente. Evoluir na conexão, no entretenimento e na comunicação. Escolha o plano ideal para você e venha evoluir conosco. Quer saber como aderir? Entre em contato com nossos canais de atendimento pelo 0800 001 2008 ou 800 001 2008. Evolua a sua conexão com a Adetel. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo o seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca.
Varejão São Brás. Só aqui você faz suas compras e economiza de verdade. São ofertas todos os dias para a sua economia. Aceitamos cartões de débito e crédito. Acompanhe nossas promoções pelo nosso Instagram, @Varejão São Brás. Não percam, venham encher o seu carrinho com preço justo e os melhores produtos do mercado. Entregamos suas compras em domicílio. Varejão São Brás, preço menor, ninguém faz. Avenida Cleto Campelo, 2624, após o SESI, em Moreno. Padaria do Nino. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Nino, Avenida Cleto Campelo, 3120, telefone 99494 6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa. Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. Joel Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. 10 horas e 38 minutos. São 10 horas e 38 minutos. Hoje, com a entrevista, né, com o nosso doutor Leonardo Diniz, falando sobre o Setembro Amarelo. Olha, gente, ainda há tempo ainda de você dizer à titia, à vovó, à mamãe, ao irmão ao lado, ó, vem para cá, vamos assistir agora na Rádio VHV, estamos no Instagram, não é? Rádio VHV, é uma entrevista muito séria sobre a saúde, né? Sobre o suicídio, porque o Setembro Amarelo... doutor, ainda falando, dando prosseguimento, a gente observa também que mesmo com o governo vem trabalhando, né, para que melhorar mais a situação da mente das pessoas, que não haja tanto suicídio, aquela coisa toda, a gente observa que o número de suicídio está aumentando. Né? Em média, 38 brasileiros. Então, isso é muita coisa. É muita coisa. Então, perdemos muitas vidas por ano. São 800 mil pessoas no mundo, todos os anos, que tiram suas vidas. O que é que temos percebido? Os casos de suicídio têm chegado cada vez mais cedo. Então, já temos estatísticas sendo construídas que mostram crianças com comportamento suicida. O suicídio está chegando cada vez mais cedo, meus amigos. Então, isso precisa chamar a nossa atenção para a urgência de que o Setembro Amarelo não é apenas no mês de setembro. Essas campanhas de conscientização têm que ser desenvolvidas de janeiro a janeiro. Não é apenas nos dias do mês de setembro que vamos chamar as atenções para os cuidados com a saúde mental. Isso tem que ser feito todos os dias, dentro e fora de casa, dentro e fora das escolas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro. É dever do Estado, da família, da sociedade e da comunidade. 4 são os responsáveis diretos.
Um tão responsável quanto o outro. Mas muitas vezes o que é que se faz na prática? Se deixa tudo sob a responsabilidade do Estado e das políticas públicas. São importantes, sempre serão, mas o Estado não é o único responsável. Doutor, a gente falando sobre criança agora, o que é que o senhor acha em relação ao que os pais devem monitorar o adolescente, a criança, em relação hoje às redes sociais? O que é que está acontecendo também? Muitos suicídios de crianças, não é? E também violência da parte da criança em relação a telefone, a celulares, não é? A notebook, a computadores e tal. O senhor não acha que os pais têm uma responsabilidade, como você falou aí, é responsabilidade não é só da família, é responsabilidade da família, do tal. Por que não os pais observem mais os seus filhos? Porque vem acontecendo muita violência, não só aqui, como em todo o Brasil, em todo o mundo, não é? Violência, o cara vai lá, o cara entra na rede sociais, o cara manda a criança ficar nua, manda usar de violência, atirar, pegar revólver. Tudo isso também os pais têm uma certa contribuição, porque devem sempre estar aí monitorando os seus filhos, não é, doutor? Exatamente. Cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso a smartphones, YouTube, TikTok, redes sociais. E daí surge o questionamento necessário. Esse acesso está sendo efetivamente monitorado? Ou será que se está dando precocemente e de forma extremamente perigosa muita liberdade, sem acompanhamento, sem controle, sem fiscalização, sem responsabilidade? Então, Milton, Walter e os nossos ouvintes que nos acompanham, os pais são diretamente responsáveis por selecionar, por acompanhar, por fiscalizar, por monitorar que tipo de informações os seus filhos estão acessando cada vez mais cedo. E muitas vezes o smartphone é utilizado para que a criança fique entretida, para que a criança fique quieta. Só que aqui é uma porta que abre caminhos de acesso a infinitas possibilidades. Que tipo de conteúdo as crianças estão acessando? Será que são conteúdos verdadeiramente educativos? Ou será que são conteúdos completamente incompatíveis para que uma criança possa acessar? Só que esses acessos, sem acompanhamento, sem monitoramento, sem fiscalização, vão ter consequências lá na frente. E observem que crianças a partir de 4 anos, viu? Já estão com o smartphone na mão. Já temos pesquisas, Milton, que mostram um cenário mais grave ainda. Aproximadamente 7% das crianças no Brasil de 0 a 3 anos já têm o próprio smartphone. Não é o smartphone do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio. Mesmo. O próprio, ou seja, smartphone com acesso à internet, com acesso a redes sociais. Isso é extremamente perigoso. É fato comprovado científico. Quanto mais cedo se acessa telas, mais prejudicado fica o córtex cerebral. Desenvolvimento é prejudicado a longo prazo. E muitas vezes o smartphone substitui o papel de educação, de exemplo e de ensino que não se encontram nos pais, infelizmente. Você vê que hoje o que a gente vê aí, o que acontece com crianças, não é brincadeira não, viu? Quer dizer, a família em si. Essa pergunta também aqui eu acho muito importante, não é? Que recursos estão disponíveis para apoiar a saúde mental de educadores e estudantes? Já os recursos que nós temos, o senhor falou agora, né? Que é o 188. O CAPS, o Centro, né? de Valorização da Vida, a Rede Pode Falar, o próprio SAMU também pode ser acionado em casos de emergência psiquiátrica e psicológica. Então, na verdade, esses instrumentos precisam ser fortalecidos. A rede de apoio precisa ser ampliada. Eu vou só destacar um pequeno exemplo, que eu estou participando diretamente agora no mês de outubro. Estou indo lá para Caicó, Rio Grande do Norte, para participar de um curso de formação para os professores da rede básica lá de Caicó.
É uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com uma das secretarias do MEC. Uma formação sobre educação em direitos humanos. Uma formação de 6 meses. Já temos mais de 200 inscritos participando. Todos da rede de educação municipal, pública e privada. Gratuito, material pedagógico impresso, tutores, ambiente virtual de aprendizagem, toda a estrutura garantida. Uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o Ministério da Educação. E eu sou um dos professores dessa formação. Parabéns. E vou conversar com eles sobre violência, cultura de paz e mediação de conflitos na escola. É uma valiosa contribuição, minha gente. Perfeito. Todos que nos acompanham, para que esses profissionais tenham condições, habilidades, instrumentos de desenvolver mediação de conflitos na sala de aula, de entender a cultura de paz na sala de aula, de saber como lidar com a violência e com o adoecimento mental também. Mas se não existe formação, se não existe investimento, se não há iniciativas que valorizem essa formação que os educadores precisam, que tipo de condição eles vão ter efetivamente na sala de aula? Perfeito. Olha, eu estou vendo aqui, ó, como os familiares e a comunidade podem contribuir. Cada um com a sua especialidade, né? Os familiares, o senhor pode até nos dar aí uma explicação em relação a isso, né? Contribuir de quê? Nessa formação dos alunos, das crianças, né? Como falamos agora. Falamos aí no smartphone, a família, como é que pode a família? Primeira resposta, pois não? Exatamente. São atitudes muito simples, Milton. E você já está envolvido no Setembro Amarelo. Parar para ouvir o outro. Estimular o diálogo dentro de casa, minha gente. O Setembro Amarelo começa dentro de casa. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não adianta terceirizar responsabilidade. Vai fracassar. Não é à toa que todos os anos a quantidade de adolescentes envolvidos em atos infracionais aumenta. E tende a aumentar. É apenas um pequeno reflexo do fracasso da educação doméstica, que deságua para as escolas. Adolescentes e jovens que não sabem o que é respeito. Adolescentes e jovens que não conhecem o que significa diversidade. Você não precisa pensar igual a mim. E porque você não pensa igual a mim, você é meu inimigo. E eu preciso te eliminar. E eu preciso te excluir. E eu preciso te isolar. Porque você não pensa e fala o mesmo que eu. Isso é diversidade. Então, quando o ser humano ele perde até mesmo essa condição, que tipo de educação, que tipo de conhecimento, que tipo de contribuição efetiva a escola vai conseguir dar? Se os estudantes que chegam para ela, muitas vezes, não têm a mínima familiaridade com o simples ato de ouvir e escutar o outro falar. Então, se não se aposta e não se investe no básico, que tipo de contribuição efetiva a escola vai conseguir dar? Que tipo de contribuição efetiva os professores vão conseguir dar? E volto para uma das grandes perguntas que no Congresso de Educação para a Cidadania nós fizemos. Que tipo de cidadãos estão sendo formados nas nossas escolas? Só que os cidadãos são formados primeiro em casa. E essa formação se desenvolve na escola. Ela não começa na escola, ela começa em casa. Se desenvolve na escola e vai desaguar na sociedade do mesmo jeito. Mas se o fracasso começa dentro de casa, tudo que vem em seguida já vem e começa prejudicado. Eu estava observando agora que o MEC, né, ele tem uma nova lei agora, né, me parece a partir de São Paulo, que já estão também tirando os smartphones da sala de aula, né? O Ministério da Educação o aluno não assiste aula se não tiver com está estudando um projeto de lei que em breve será enviado ao Congresso Nacional para proibir, a nível nacional, o uso de smartphones dentro das escolas. Não é dentro da sala de aula, é dentro das escolas. O que é isso? É um alerta, né, doutor? É um alerta já. Né? Mais um alerta
de como o acesso sem limite, sem controle, sem acompanhamento, sem fiscalização, só atrapalha e dificulta o processo de desenvolvimento. É porque a gente observa, pelo menos quando eu estudava, que nós tínhamos mais atenção aos professores, né? Aliás, tínhamos mais um respeito aos professores, não é? Quando o professor chegava, todo mundo parava, ficava lá sentadinho. A convivência... Não é? Hoje não existe mais isso. Era muito mais sadia, porque em casa, os seus pais, os responsáveis pela sua educação doméstica, fizeram questão de lhe ensinar, assim como os meus fizeram questão de me ensinar. Professor se respeita. Você pode não concordar com tudo que ele está dizendo, mas você está obrigado a respeitá-lo. Assim como você deve também respeitar o seu pai, a sua mãe, mesmo que você não concorde com tudo que ele diz, com tudo que ele faz, mas o respeito continua sendo uma obrigação. E se eu entendo isso, eu consigo me relacionar com qualquer tipo de pessoa. A gente, agora, ainda dando prosseguimento, a gente observa, doutor, que hoje está ficando mais difícil a convivência do aluno com o educador, com o professor, não é? A gente nota que você vê alunos, por exemplo, às vezes eu encontro pessoas que estão agora segundo ano, né, de ensino fundamental, mas a maioria não sabe de nada. De quem é a culpa? É a culpa dos educadores, ou é a culpa do próprio aluno, ou é a culpa da sociedade? É a culpa de quem? É culpa da família? É falta de oportunidade, não é? Hoje você vê, no tempo antigo, muito antes dos nossos avós, a educação escolar era difícil, porque se saía do engenho, se andava 6, 7 léguas, como diz um matuto, né, que é a coisa mais certa, a légua são 6 quilômetros, né? A légua é 6 léguas, é légua que só é agitada que só danado. Mas o pessoal ia de pé para aprender a assinar o nome, não é? Hoje você tem tudo isso e mais ainda, mas você não aproveita. Então, o que é que está errado nesse mundo? Está errado o jovem? Está errado os pais? Está errado a sociedade? Está errado o quê, doutor? O que é que falta para se ter uma educação melhor no Brasil, para se diminuir o número de suicídios, o número de violência para as mulheres? Hoje existe o preconceito, como você falou, a sua diversidade, a sua maneira de pensar, a sua, não é? Antigamente, a gente brincava, mas fulano parece que não é todo assim, não é? Antigamente eu estudava, na época, rapaz, fulano é todo assim, né? A gente falava afeminado, mas todo mundo se respeitava o direito do outro. Ninguém tirava onda, não. Eu fiz minha série todinha aí no Colégio Batista. A gente não tinha esse problema, quer dizer, mesmo na ignorância daquela época, existe mais respeito do que hoje existe. O senhor não acha isso, doutor? Exatamente. Respeito, empatia, diversidade, são alguns conceitos que a educação para a cidadania apresenta como solução, como caminhos de solução, melhor dizendo. Então, a partir do momento em que, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, eu não sei o que é empatia, eu não trago a empatia, por exemplo, nos meus relacionamentos, dentro e fora de casa, todo e qualquer relacionamento que eu venha desenvolver vai ter muitos problemas. Na verdade, eu não vou conseguir me relacionar. Porque, enquanto ser humano, as sementes que deveriam ter sido plantadas em casa não foram. Então, agora que eu estou na sociedade, eu vou ter dificuldades para me relacionar com pessoas no trabalho, com a minha própria família que vou constituir. Uma série de problemas. Então, na verdade, o nosso sistema de educação precisa todos os dias ser repensado. Semana passada, comemorou-se os 103 anos do nascimento de Paulo Freire. O que Paulo Freire sempre defendeu é que aqueles modelos de educação bancária não são compatíveis com a educação do século XXI. O que são modelos de educação bancária? São aqueles modelos em que o professor, entre aspas, ensina, o aluno, entre aspas, aprende, não há diálogo, não há convivência, não há relação humana, não há relação pessoal. Um fala, o outro escuta,
e está tudo certo. Isso é educação bancária. Só que esses modelos, infelizmente, ainda fazem parte da nossa realidade. Enquanto Comissão de Educação para a Cidadania, apresentamos a ideia que Paulo Freire defendia e nós defendemos também. O sistema de educação do século XXI ele precisa ir muito além disso. Porque os modelos tradicionais já se mostraram completamente ineficazes. Então precisamos de um sistema de educação que forme seres humanos, que forme cidadãos, para a sociedade. O ser humano não existe para viver em ilhas. Existimos para a sociedade. Nela vivemos, nela crescemos, nela trabalhamos. Então, se não temos um sistema de educação que forma cidadãos, a nossa sociedade vai adoecer mais do que já está. Então, acredito que o problema está no sistema de educação, que precisa ser repensado todos os dias. E quando isso não acontece, infelizmente, mais tendências de novos fracassos, inclusive em questões relativas ao adoecimento mental. Estamos chegando quase no meu horário, não é? Vera Ferreira, doutor Leonardo Diniz é autoridade no tema. Aí, mudou de novo aqui, ó. Vera Ferreira, nossa Comec, não é? Da OAB Pernambuco, muito bem representada pelo nosso querido Leonardo Diniz. Doutora Vera, colega de Comissão de Educação para a Cidadania. Bom dia, doutora. Seja bem-vindo ao programa. Defensora da cultura de paz e de tantas bandeiras importantes a exemplo do Setembro Amarelo. Estamos juntos nessa luta. A Comec, a nível estadual, tem deixado suas importantes contribuições. Estamos sob a presidência do Dr. Marcondes Oliveira, vice-presidência da doutora Daniela Mello. Então, somos um grupo, não somos muitos, mas todos temos esse pensamento em comum, de que a educação para a cidadania do século XXI sempre foca na formação de cidadãos. E mais, cidadãos globais, que entendem o seu papel enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Porque se a gente não entende isso, não existe sistema de educação que possa, de fato, nos desenvolver. Suzana também está com a gente. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda. O doutor está falando ainda. Bom dia para você, meu querido. Tá bom. Então, doutor, para encerrarmos hoje, vamos aí, suas palavras finais, é verdade, mas antes, que mensagem final daríamos aos nossos educadores e à comunidade em geral? Em seguida, o senhor faz aí. E nós que agradecemos também pela sua participação ao programa Manhã Livre, mais uma vez, não é? E tenho certeza que outras entrevistas virão, né, para esclarecer ao público da Rádio VHV. Fique à vontade, doutor. Deixo a mensagem de que adoecimento mental não é mito, é realidade. Suicídio não é falta do que fazer, não é mente desocupada. Suicídio é doença, precisa ser tratado como e entendido como e acolhido como. Então, vamos dedicar as nossas energias para minimizar e, de preferência, eliminar os preconceitos e valorizar informações, cuidado e acolhimento. Então, que o Setembro Amarelo, e dedico essa mensagem também à professora Gilvanete, que sempre diz isso, que não seja só em setembro, mas que seja nos 12 meses do ano. Porque nos 12 meses do ano, pessoas tiram suas vidas, vítimas de adoecimentos mentais. Então, Setembro Amarelo é coisa séria. Precisamos de ajuda, precisamos de multiplicadores, como o nosso presidente da Comec sempre nos diz, Dr. Marcondes, quanto mais multiplicadores fizermos, mais pessoas à linha de frente vai ganhar. E é disso que a gente precisa. E para você que percebe que a sua saúde mental não está bem, peça ajuda. Disque 188, procure o CAPS, não deixe de pedir ajuda. E sempre que possível, divulgue informações de utilidade, como tantas que a gente discutiu aqui hoje. Quanto mais multiplicadores tivermos, mais a saúde mental ganha, mais campanhas como o Setembro Amarelo ganham e mais a educação para a cidadania ganha também, ou seja, ganhamos todos nós.
Meu muito obrigado à Rádio VHV por mais um espaço no programa Manhã Livre e pela valorização que este canal de comunicação sempre dá à importância de temas, a exemplo do Setembro Amarelo. Ok, doutor. Aí, como já foi dito em minhas palavras, não é? Nós que fazemos a Rádio VHV, agradecemos ao senhor, não é? E agradecemos também a todos os amigos e amigas que já estão ainda conectados à Rádio VHV. Muito obrigado a você, amiga, muito obrigado a você, amigo. Fique por aqui, agora vocês vão ficar com o Jornal News, não é? Rádios News e, em seguida, a conexão Senado, são notícias também da Rádio Senado. Muito obrigado, tenha um bom dia e que Deus, o grande arquiteto do universo, nos cubra com seu manto sagrado. Doutor, tchau, obrigado, outra oportunidade, microfone aberto, no momento que o senhor precisar, estamos aqui para contribuir também para que os nossos ouvintes participem de mais outra entrevista, né? E saibam os assuntos importantes que servem muito bem para a sociedade. Para mim mesmo, aprendi muita coisa hoje, né? Obrigado, tchau, gente, fica aí com o Jornal News. E eu volto a qualquer momento. Tchau, tchau. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. 11h01.